começando, então, esse sarau de coronariopatia aguda, síndrome coronária aguda. A gente não tem utilizado, eu acho que essa conduta é uma conduta plenamente aceitável, porque as diretrizes, tanto europeias quanto norte-americanas, elas reforçam que os pacientes admitidos com síndrome coronária sem supra, que é o caso que você descreveu, eles sejam tratados com terapia antiplaquetária dupla, ou seja, aspirina, todos têm que receber, e um outro agente. Esse outro agente pode ser indistintamente um inibidor da glicoproteína ou o clopidogrel ou, eventualmente, uma dessas drogas novas que hoje deve substituir o clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Então, no caso da gente lá no INCOR, a gente ainda continua utilizando o inibidor de glicoproteína, que torna esse processo mais fácil, já que a interrupção para a cirurgia é mais ou menos de 6 a 8 horas antes do procedimento, isso não interfere muito. No caso dos pacientes tomarem clopidogrel, ou, por exemplo, prasugrel, que já está aprovado, existe a determinação de que os pacientes precisam esperar um tempo até o procedimento cirúrgico. Vamos dizer, eles fazem o cateterismo e depois eles precisam de um procedimento cirúrgico. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a terapia antiplaquetária dupla ela é fundamental e que o paciente não deve ficar em terapia antiplaquetária única quando ele chega ao pronto-socorro, que é uma coisa que frequentemente a gente vê externamente. O doente que chega e ele fica recebendo, por exemplo, ele fica recebendo aspirina e só recebe clopidogrel no momento do procedimento ou inibidor da glicoproteína no momento do procedimento, sem que ele receba nenhuma medicação além do AS antes. Isso não deve acontecer. Se ele, no caso, recebeu clopidogrel, os índices de sangramento são um pouco mais elevados nesses pacientes, mas depois de 3 a 5 dias, o recomendável 5 dias, existem alguns estudos mostrando que depois de 3 dias você poderia fazer um procedimento cirúrgico com níveis de sangramento aceitáveis, tá certo? Você libera o paciente, ele pode ser operado, tá certo? Em relação aos cirurgiões, veja, existe sempre uma certa refratariedade do cirurgião em operar qualquer paciente, inclusive com aspirina individualmente, né? Agora, cada um está preocupado com a sua área, obviamente. O cirurgião está preocupado em não ter nenhum tipo de sangramento, enquanto que o clínico está preocupado que o paciente não tenha nenhum tipo de trombose. Mas isso é uma discussão perene, eu acho que nunca vai terminar, mas a recomendação é essa. No caso, por exemplo, do prasugrel, que é uma droga 9 mais potente que o clopidogrel, recomenda-se que o paciente fique 7 dias sem receber a medicação. Então, o tempo até o procedimento cirúrgico é maior de 7 dias. Acho que só complementando, acho muito importante isso que o Rocha falou. O paciente não pode ficar em monoterapia antiplaquetária, até porque muitas vezes o cateterismo acontece no 24, 48, até mais tempo após a chegada do paciente, e ele ficar só com aspirina até o momento do CAT é muito pouco, eu acho que não pode. Outra droga nova que está sendo lançada, o ticagrelor, esse parece, a recomendação da bula diz que tem que ser suspendido 5 dias antes do procedimento cirúrgico, mas existem dados consistentes de que em 3 dias já existe um nível de segurança para procedimento cirúrgico. Normalmente, seja heparina não fracionada, seja enoxaparina, a recomendação é que o paciente receba a medicação até o momento de estratificação de risco e de resolução do quadro. Então, por exemplo, se o paciente se submete a uma angioplastia, ele recebe o anticoagulante até o momento da angioplastia e depois não há mais necessidade de se manter o anticoagulante. Se teoricamente o paciente vai para um procedimento cirúrgico, ele deveria manter o anticoagulante até o momento do procedimento cirúrgico com o intervalo de tempo necessário e recomendável para cada agente anticoagulante. A gente está passando por um momento, acho que, de grande transformação na cardiologia e mais ainda na coronariopatia aguda. Por quê? Porque estão surgindo drogas novas, nós mencionamos dois agentes antiplaquetários, o
clopidogrel, o prasugrel, por exemplo, e o ticagrelor, e outros que devem vir ainda, o elinogrel, enfim, algumas outras medicações. E essas medicações muitas vezes não foram estudadas simultaneamente com outros agentes anticoagulantes novos que têm surgido, né? Então nós temos de agentes anticoagulantes novos o Fondaparinux, que já é disponível no Brasil. Nós temos um outro agente que deve chegar muito em breve aqui no Brasil, que é a bivalirudina, que é um inibidor direto da trombina. Então eu acredito que muito em breve nós devemos sepultar esses agentes antigos, como heparina não fracionada, como, por exemplo, enoxaparina, eu acho que o clopidogrel. Então, a gente vai passar por uma fase difícil, que é uma fase de saber como utilizar todos esses agentes em conjunto. Eu acho que a gente vai ter tantas opções terapêuticas que eu acho que muito em breve a gente vai ter que ter longas e grandes discussões. Eu acho que, por exemplo, no setor de anticoagulação, nós caminhamos demais em termos de anticoagulação. As heparinas, por exemplo, a enoxaparina, boa parte dos estudos data da época pré-estratificação invasiva. Boa parte dos estudos nem se fazia ainda, nem se utilizava inibidor da glicoproteína. Então agora você utiliza enoxaparina, junto com outras medicações, o indivíduo tem uma tendência a sangrar mais, e eu acho que hoje os anticoagulantes eles até são menos potentes do que eram, os antiplaquetários mais potentes. Eu acho que a gente vai viver uma época de bastante transformação agora também nesse sentido. De fato, o grande problema é esse. Os medicamentos novos, eles são todos testados com o restante da terapia convencional. Então você tem o estudo que é um antiplaquetário novo, juntamente com enoxaparina ou com heparina não fracionada. Ou um anticoagulante novo, seja Fondaparinux ou bivalirudina, juntamente com o clopidogrel. Agora, prasugrel estudado junto com bivalirudina, com Fondaparinux, nós não temos esses dados. E eu realmente não sei nem se nós vamos chegar a ter esses dados. Exatamente. Porque acho que não vai ser interesse de ninguém, do ponto de vista financeiro, correr atrás desses estudos. E isso vai ser uma grande limitação que nós vamos ter. Porque nós vamos ter que compilar dados de vários estudos para concluir o que vai ser melhor. A ideia hoje em dia é o máximo de eficácia com um mínimo de sangramento. Acho que agora o que nós mais precisamos buscar na síndrome coronária aguda é diminuir o sangramento. Eu não sei até quanto a gente pode melhorar em eficácia de evento trombótico. E sim agora tentar diminuir o sangramento. Sem dúvida. Acho que a gente caminhou muitos anos tentando diminuir os eventos trombóticos, né? A gente queria que os pacientes não tivessem reinfarto, que não precisassem de revascularização de urgência. E hoje a coisa mudou, porque nós conseguimos reduzir isso a índices quase que imutáveis. Em compensação, com tantos agentes antitrombóticos, a gente acabou aumentando muito os níveis de sangramento. Então hoje eu acho que o foco, como o Marcelo falou, já não é talvez nem tanto a redução dos eventos trombóticos, né? Mas a redução do sangramento. Eu acho que é uma das grandes áreas da medicina, assim como eu acho que o tratamento pré-hospitalar é outra grande área de desenvolvimento, acho que da cardiologia no momento atual. O vasoespasmo, ele gosta de insuficiência coronária não obstrutiva. Ele adora. O tratamento do vasoespasmo, ele é muito difícil, muitas vezes, tá? E eu acho que a primeira coisa no vasoespasmo é entender que existe uma disfunção endotelial nos pacientes que têm vasoespasmo. Então, precisa se tratar a disfunção endotelial. Então, o uso de aspirina é fundamental, o uso de estatina é importante, apesar de não ter comprovação científica, a gente acredita que é importante porque trataria a disfunção endotelial. Focando no espasmo em si, o bloqueador de canal de cálcio é a medicação de primeira escolha, tá? Então, acho que o bloqueador de canal de cálcio precisa ser utilizado. Eu só queria fazer um comentário em relação ao vasoespasmo. Normalmente, a gente fala pela maioria, a gente não fala pela exceção, tá certo? A maioria das pessoas que têm vasoespasmo são mulheres jovens e principalmente, inclusive, mulheres orientais. E o vasoespasmo nessas mulheres em geral apesar de muito recorrente,
uma doença benigna. Então a gente tem que ter ideia que quando a gente faz esse tipo de tratamento, a chance da pessoa recorrer os sintomas é muito grande. E você trabalha em função de reduzir o número de crises, a intensidade da crise. Mas com grande dificuldade você vai conseguir resolver por completo o problema de vasoespasmo dessas pacientes, que muitas vezes resolve espontaneamente depois de algum tempo. Os casos mais graves, eles precisam eventualmente ser tratados mais agressivamente. Nós tivemos alguns exemplos lá no hospital em que porque normalmente esse vasoespasmo acontece em algumas regiões específicas onde você tem placas ateroscleróticas incipientes, um processo de disfunção endotelial. Isso pode ser localizável eventualmente com algumas provas funcionais, né, já que essa região responde diferente a vasodilatadores endotélio dependentes. Essa região pode apresentar vasoespasmo nesse momento. E aí você consegue localizar a região e se for uma coisa recorrente ou grave, a gente já teve pacientes que faziam bloqueios atrioventriculares na hora que tinham esse tipo de vasoespasmo. Aí muitas vezes a gente procede a uma angioplastia para tentar controlar o processo. Ainda só nesse tema aqui, uma das perguntas do roteirinho aqui. Quando usamos o Fondaparinux, Dr. Roberto, devemos usar heparina associada? Então, o Fondaparinux, ele na verdade, ele foi desenvolvido porque o grande problema das heparinas, principalmente da heparina não fracionada, é que ela produz uma resposta um pouco errática. Por quê? Quando a gente dá heparina não fracionada, nós damos um bolus de heparina não fracionada. Qual é a finalidade desse bolus? Tentar bloquear, porque a heparina, quando ela é administrada, ela se liga à albumina plasmática. Então, você dá esse bolus numa tentativa de bloquear todos esses sítios de ligação da heparina. É só a heparina seguinte que você dá que começa a fazer efeito a heparina endovenosa contínua. E isso produz uma resposta bastante errática da droga, porque muitas vezes você dá, ela continua se ligando à heparina, aí ela é excretada, essa que você está dando está se ligando à heparina enquanto a outra está sendo eliminada. E essas drogas, por exemplo, como o Fondaparinux ou a bivalirudina, eles não se ligam às proteínas séricas. Então, eles têm uma ação muito mais homogênea, tá certo? E elas foram associadas à utilização, principalmente da bivalirudina, ao desenvolvimento de trombos nos catéteres. Então, no estudo OASI-5, foi visto que os pacientes que recebiam Fondaparinux tinham uma incidência aumentada de formação de trombos de catéter em relação àqueles pacientes que recebiam enoxaparina. E aí, no meio do estudo, foi feita uma emenda ao protocolo pedindo que esses pacientes recebessem uma dose de heparina não fracionada. Eles não tinham complicações clínicas, mas tinham a trombose de catéter. E é sempre aquele receio de, na hora que você faz o flush, esse trombo vai para frente e causa algum tipo de estrago. Então, embora não tivessem complicações clínicas, eles passaram a receber heparina não fracionada. E aí, sim, houve uma completa coincidência com os pacientes que receberam enoxaparina e que também recebiam heparina não fracionada no procedimento. Já fazia parte do protocolo. Porque, aparentemente, a heparina não fracionada é a única medicação que, de fato, previne a trombose de catéter. Então, em contato com essas superfícies, a heparina não fracionada, ela é muito mais eficiente do que qualquer outro agente. Então, foi feito um estudo para avaliar a dose de heparina não fracionada que deveria ser suplementada aos pacientes que recebiam Fondaparinux, foi o estudo OASI-8, e chegou à conclusão de que tanto a dose pequena como a dose mais alta de heparina, que é a que a gente habitualmente utiliza, tinham resultados muito similares. Entretanto, a heparina em dose mais alta pareceu reduzir eventos de infartos, de morte. Então, assim, bem limítrofe, com P de 0,05. Então, a tendência hoje é que se utilizem as doses habituais de heparina não fracionada nos pacientes que são submetidos a procedimentos invasivos associados ao Fondaparinux e não doses mais baixas. A medicina, ela é uma medicina hoje em dia de grupo. Não é uma medicina personalizada. O ideal seria que fosse uma medicina personalizada. Por quê? A medicina de grupo é aquela medicina que diz que as lesões críticas, elas devem ser submetidas a um tratamento e que não existe benefício de se fazer dilatação de lesões menores do que
70% hemodinamicamente significativas. Mas não existe nenhum tipo de resposta clara para lesões não críticas e que se instabilizaram e que causaram eventos agudos. Você chega lá, a lesão tem 60%, não existe nenhuma determinação formal de que esse paciente deva ou não deva submeter a algum tipo de tratamento. Então, aí passa a depender da opinião de cada um. E não passa mais a depender de uma regra, de uma determinação. Então eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que a determinação de uma lesão, se uma lesão é ou não hemodinamicamente crítica, é essencial nesse caso. Então, quer dizer, se você tem alguma dúvida do grau de obstrução da lesão, e esse é um aspecto extremamente importante, porque a gente tem aprendido que o hemodinamicista, apesar de se achar, não é Deus, tá certo? Ou seja, o hemodinamicista, durante muitos anos, ele serviu como referência. Eu sempre digo isso. Se você entrega uma prova para sua professora na escola, quem está certa? A professora, porque ela é quem corrige, tá certo? Se você dá um CAT para o hemodinamicista, quem está certo? O hemodinamicista, porque ele é hemodinamicista. Mas os métodos invasivos de avaliação de obstrução da lesão, eles acabaram tirando um pouco da empáfia do hemodinamicista, porque ele olhava e dizia assim, ele olhava de lado, passando, correndo, assim, 60%, 70%, e hoje a gente viu que ele erra. Então, esse é um aprendizado muito importante. Então, eu acho que se existe qualquer sombra de dúvida, e a gente erra e erra muito, eu acho que é essencial que se faça de uma forma ou invasiva ou não invasiva, uma avaliação do grau de obstrução. Aí, se a lesão for obstrutiva significativa, conduta já definida. Se não for uma obstrução grave, eu acho que aí depende da opinião de cada uma das pessoas. Eu particularmente vejo o seguinte, eu acho que existem duas doenças diferentes, essa é a minha opinião pessoal. Doença arterial coronária, fatores de risco, doença arterial coronária e pacientes que apresentaram doença arterial coronária aguda. O fato de você ter doença arterial coronária obstrutiva não quer dizer que você vai ter doença aguda. Então, veja, como a doença vai evoluir, eu não sei como a doença vai evoluir. Então, é óbvio que vai ter doente crônico que vai continuar crônico o resto da vida. Então, por esse motivo, eu acho que o cara que teve a doença aguda, ele já mostrou um potencial de desenvolver doença aguda. Houve um estudo que eu sempre menciono, que foi um estudo do uso do clopidogrel em doentes crônicos. Esse estudo usou clopidogrel em pacientes que tinham fatores de risco para doença arterial coronária e doentes que já tinham a doença coronária instalada. Então, os doentes que tinham fatores de risco eram doentes diabéticos, vários fatores de risco. E doente que já tinha tido doença arterial coronária. Os doentes que já tinham doença arterial coronária tiveram um grande benefício da prevenção com clopidogrel. Os que tinham fatores de risco, não. Então, eu acho que existem diferenças nas doenças. Então, veja, para mim, o indivíduo que mesmo que tenha 50%, 60%, lógico, se ele tiver 30%, eu não vou fazer nada. É um doente que eu tenho uma tendência a ser um pouco mais agressivo nesse paciente. Se isso é bom ou não, eu não tenho a mínima ideia. Isso é uma opinião pessoal, e se o Marcelo disser absolutamente em contrário, só Deus vai saber a resposta definitiva. Mas eu tendo a ser um pouquinho mais agressivo nos doentes que já apresentaram doença arterial coronária aguda. Se é 50%, 60%, eu tendo a fazer algum tipo de tratamento nesse paciente. Veja, 40% eu acho que é muito pouco. Eu provavelmente tentaria tratá-lo clinicamente. Por quê? Porque 40%, o grau, ele tem 60% da artéria ainda para obstruir. Eu acho que talvez ele não tenha muita chance de entupir 60% agora. Se for 50%, 60%, que falta menos para entupir, eu acho que talvez eu fosse um pouco mais agressivo. A minha opinião não foge muito do que o Rocha falou. Eu acho que é muito diferente esse caso que você mostrou para a gente. E um paciente que vem no consultório, você pede uma angiotomografia de coronária com um paciente assintomático e ele tem uma lesão de 70% ou 40%. Esse paciente, ele já demonstrou que a placa dele está instável. Na pior das hipóteses, está instável, estabilizou, alguma coisa aconteceu.
Então esse paciente precisa ser tratado agressivamente. AS, clopidogrel, heparina, estatina, dose alta para LDL de 70, isso não restam dúvidas. E a gente precisa conhecer melhor essa anatomia, sim. Tá? Se vier, você faz um ultrassom, continua 40%. Acrescentaria talvez uma prova funcional também, além do dado morfológico. Então, uma prova funcional pode ser uma cintilografia, pode ser um ecoestresse, pode ser um FFR, uma reserva de fluxo, alguma coisa para comprovar que esses 40% não estão causando também isquemia. E sendo tudo negativo, eu acho que ele poderia ser mantido em tratamento clínico, mas tratamento clínico agressivo. Tá? Com certeza AS, outro antiplaquetário e mais estatina dose alta. Você sabe que na época, você talvez tenha pego isso, na época que se discutia muito da estratificação invasiva ou não invasiva, os resultados começaram a ser muito favoráveis à estratificação invasiva a partir do momento que os pacientes passaram a fazer o quê? Estratificação invasiva, mas angioplastia com colocação de stent, mostrando que no paciente agudo isso é importante. Então, por isso que eu acho que talvez nesses pacientes eu tendo a ser um pouquinho mais agressivo, porque eu acho que a angioplastia talvez seja muito mais benéfica nesse paciente do que no cara estável. Enquanto que no assintomático, às vezes é melhor deixar quieto o que está lá, mesmo que seja 70%, enfim. No estudo COURAGE, mostrou-se que não havia diferença nos pacientes com doença arterial coronária estável se eles fizessem angioplastia ou fossem mantidos em tratamento clínico. No entanto, em subanálises do grau de obstrução coronária versus evolução, os pacientes com obstrução coronária grave se beneficiavam da angioplastia, aqueles que não tinham lesão grave. Por quê? Não é simples, não é difícil, é uma obstrução de 70% versus uma de 95%. Falta 5% para entupir, quer dizer, a placa que é imutável, ela consegue bloquear o fluxo sanguíneo em 95% da artéria, só falta 5%. Se você tem 70%, faltam 30%. E o fluxo de sangue está ali empurrando todo e qualquer trombo para frente. Então, eu acho que eu tenho a impressão de que talvez seja um raciocínio simplista, mas que tem utilidade.